meu nome é Cassidy Wynn, e se você nunca foi a um funeral de família que mais parecesse uma reunião de aquisição corporativa, considere-se sortudo. Meu pai, James Wynn, faleceu há 3 dias. Sem lágrimas, sem longos discursos, apenas uma corrente de ar frio, um testamento sendo lido sobre um café morno de hotel e minha irmã Leona comandando a corte como uma CEO no dia do bônus. Ela nem olhou para mim quando entrei na sala. É assim que as coisas têm sido desde que me alistei. Eu não era a filha com o diploma de direito, a empresa de investimentos ou a cobertura em Manhattan. Eu era aquela que usava botas e fazia a saudação para sobreviver. Cassidy, ela disse secamente, como se estivesse lendo meu nome em uma lista de compras. Não esperava que você aparecesse de tão longe, de onde quer que esteja servindo hoje em dia. Base aérea de Ramstein, respondi. Ela sentiu como se eu tivesse acabado de lhe dizer que trabalho em um posto de gasolina. Então, voltou-se para o advogado, já riscando algo em seu bloco de notas, provavelmente meu nome na lista de distribuição de bens. O testamento do meu pai era curto demais, suspeitosamente limpo. Leona foi listada como executiva principal. Ela administraria todos os imóveis, investimentos e contas familiares restantes. Recebi um envelope lacrado e um obrigado pelos meus serviços. O envelope tinha um único bilhete post-it colado. Seu pai admirava sua disciplina. Ele queria que você ficasse com isso. Dentro estava sua antiga moeda de desafio militar da Guerra da Coreia e uma foto dele ao lado de um caça em 1975. Era isso. Sem casa, sem economias, nem mesmo o relógio que ele costumava usar todos os dias. Para Leona, eu era a decoração, um uniforme no funeral para a ótica. Ela até fez um comentário sobre isso. Espero que você não esteja planejando usar esse traje completo no voo para casa, disse ela enquanto estávamos no balcão de check-in no aeroporto de Lisboa. É o meu uniforme, respondi. Claro, ela sorriu. E suponho que venha com um pequeno botão de me respeite na gola. Se eu não estivesse acostumada com aquele tom, poderia ter doído. Mas eu estava. Era sempre assim com ela, comentários sarcásticos disfarçados de piadas, condescendência açucarada em preocupação fraternal. E embarcamos no nosso voo, Skybridge 3072, para Denver, com escala nos Açores, em classe executiva. Não foi minha escolha. Leona reservou, disse que tínhamos que voar juntas porque ficaria estranho de outra forma. Ela sentou perto da janela, claro. Eu fiquei no corredor. Entre nós, um assento vazio. Imaginei que mesmo aquele espaço não seria suficiente para evitar a atitude dela. E eu estava certa. Sabe, disse ela após a decolagem, tomando um gole de seu chardonnay, papai queria muito que trabalhássemos juntas. Acho que ele esperava que você eventualmente superasse essa coisa militar e voltasse para casa. Eu não sabia que ser designada para o exterior era um defeito de personalidade, eu disse. Ela deu uma risadinha. É que algumas pessoas usam o exército para escapar. Outras o usam para evitar crescer. Essa era a maneira dela de me chamar de covarde sem realmente dizer a palavra. Clássica Leona. Virei-me para a tela de entretenimento de bordo e rolei os filmes, não porque quisesse assistir a alguma coisa, mas porque precisava de uma desculpa para não olhar para ela. Ela ficou em silêncio por um tempo. Achei que era só isso. Então, ela se inclinou e soltou esta. Você sabe que não está mais no testamento, certo? Eu congelei. Ela sorriu bem devagar. A cláusula de saúde mental. Ela desqualifica beneficiários com antecedentes psicológicos não resolvidos. Eu a encarei. Do que você está falando? Ah, Cassidy, ela suspirou dramaticamente. Lembra daquela avaliação depois da Síria? Os 3 meses de licença obrigatória. Não é pessoal. É legal. Foi aí que me dei conta. Ela vasculhou meus registros militares. Ela encontrou meu pior momento e o usou para me tirar do legado do meu pai? Você vazou minha avaliação? Perguntei baixinho. Eu a compartilhei com o advogado do espólio, disse ela, para proteger os interesses da família.
Vocês ainda são da família, é claro. Isso não era preocupação. Aquilo foi uma sabotagem calculada. Naquele momento, percebi uma coisa. Aquele voo era mais do que apenas uma viagem para casa. Era o estágio final de uma guerra silenciosa que minha irmã vinha travando contra mim havia anos. Eu simplesmente não estava prestando atenção, mas agora estava. Ela pediu outra bebida, chamou a comissária de bordo pelo primeiro nome como se fossem velhas amigas e riu de alguma coisa no celular. Olhei pela janela, não para as nuvens, mas para além delas. Eu não estava com raiva. Eu já estava farta de ficar com raiva de Leona. Eu estava calculando. Há uma diferença. Pensei na moeda do meu pai, no jato de caça, no silêncio dele no final. Talvez ele soubesse. Talvez aquela moeda não fosse um presente. Era uma mensagem. Eu a tirei do bolso e a segurei na mão no momento em que o sinal de cinto de segurança apitou. Em algum lugar sobre o Atlântico, em altitude de cruzeiro, com Leona sorrindo ironicamente no assento 14A, a primeira turbulência chegou. Ninguém prestou muita atenção no início. O solavanco fez Leona derramar seu vinho. Ela olhou para baixo, xingou baixinho e apertou o botão de chamada com o tipo de irritação que só quem está acostumado a ter as coisas do seu jeito consegue produzir. Eu não me mexi. Turbulência não me assusta. Egos descontrolados e assentos na janela, essa é outra história. A comissária de bordo se aproximou rapidamente, educada, mas claramente ocupada. Estamos com um pouco de marola, senhora. Gostaria de um guardanapo ou uma toalha? Leona não respondeu de imediato. Deu um sorriso forçado para a mulher e gesticulou em direção à blusa manchada, como se esperasse que ela trouxesse uma lavanderia na hora. O que você tiver, disse ela, e talvez menos sacudida da próxima vez. A comissária, para seu crédito, não revirou os olhos. Entregou um guardanapo e seguiu seu caminho. As luzes diminuíram um pouco. Lá fora, o sol se punha atrás de uma série de nuvens que pareciam algodão queimado. Mexi-me no assento, ajeitei a barra do casaco e tentei me acomodar. Mas Leona não tinha terminado. Ela pegou o iPad, abriu um e-mail com letras vermelhas em negrito e o inclinou apenas o suficiente para eu ver sem precisar entregá-lo. Recebi a confirmação final do advogado do fundo fiduciário, disse ela. Está feito. Presumo que você não contestará. Não respondi, principalmente porque não sabia se queria gritar ou rir. Ela continuou como se estivesse liderando uma reunião do conselho. O Valance Trust está sendo incorporado à minha empresa. Eu cuido dele por enquanto. A menos, é claro, que você tenha experiência em administrar carteiras de ativos multiestaduais enquanto pilota jatos sobre zonas de conflito. Virei-me para encará-la de frente. Você acha mesmo que é a única nesta família que entende de estrutura? Perguntei. Ela deu um sorriso irônico. Acho que sou a única que não abandonou. Isso doeu, mas não deixei que ela percebesse. Leona sempre fez parecer que eu fugi de casa aos 18 anos e nunca olhei para trás, o que é quase verdade, exceto que ela nunca pergunta por quê. Ela não se lembra da noite em que meu pai gritou com ela por mexer nas contas do patrimônio, e eu assumi a culpa para impedi-lo de cortá-la. Ela não se lembra das horas que passei levando minha mãe para a quimioterapia enquanto ela assistia à aula preparatória para o USAT, fingindo que nenhum de nós existia. Ela não se lembra porque não quer. Há algo sufocante em voar ao lado de alguém que acha que venceu uma guerra que você nem estava lutando. Olhei pela janela novamente, fingindo estar fascinada pelo oceano abaixo. O avião cortou um estreito banco de nuvens. A luz do cinto de segurança piscou novamente, e a voz do capitão veio pelo alto-falante. Senhoras e senhores, passamos por um pouco de turbulência. Por favor, permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados. Leona deu um suspiro teatral. Você pensaria que um voo de primeira classe poderia proporcionar uma viagem mais tranquila. Eu a ignorei. Do outro lado do corredor, um homem de 40 e poucos anos vestindo o moletom do Denver Nuggets parecia pálido, com as mãos apertando os braços da poltrona. Ao lado dele,
Sua filha adolescente chorava baixinho em um travesseiro de viagem. Nervosismo, compreensível. O que não era compreensível era como pessoas como Leona conseguiam passar a vida achando que tudo deveria se curvar a elas. Pessoas como ela não subiam escadas simplesmente, ou elas as puxavam atrás de si. Esse tipo de coisa acontece muito, ela perguntou, olhando para mim como se eu fosse um funcionário de uma companhia aérea. Turbulência, eu disse. Sim. Sua atitude também? Sim. Ela revirou os olhos. Você está de mau humor? Estou em uma cabine com você. Há uma diferença. Ela abriu a boca para responder, mas parou. Outro solavanco sacudiu o avião, desta vez com força suficiente para deslocar nossos compartimentos superiores. Alguns cliques e batidas se seguiram. Alguém gritou mais para trás. Um bebê começou a chorar. Os comissários de bordo começaram a andar mais rápido, verificando os cintos, acalmando os passageiros. Leona de repente pareceu menos presunçosa. Eu juro, ela murmurou, se isso virar realidade. Já era realidade. Eu podia sentir, não apenas turbulência. Algo estava errado. Anos no ar me treinaram para identificar padrões, como o metal vibra, como o vento interage com a fuselagem. Isso não era rotina. Os motores gemeram, depois afundaram, depois recalibraram novamente. Não era normal. Olhei para a cabine. Nenhum movimento. Um estrondo agudo ecoou na cauda, seguido pelo que parecia um soluço mecânico. As pessoas ofegaram. As luzes da cabine piscaram uma vez. Foi quando eu senti no estômago. Não estávamos lidando com uma viagem turbulenta. O cheiro de plástico queimado era fraco no início, apenas o suficiente para fazer você se perguntar se era coisa da sua cabeça. Leona torceu o nariz e olhou ao redor como se alguém tivesse ousado usar um aerossol na presença dela. Eu conhecia aquele cheiro, fiação, possivelmente um curto-circuito, possivelmente pior. Um sino suave soou acima, depois silêncio. Nenhum anúncio, nenhuma tripulação se movendo, apenas aquele zumbido de cada passageiro percebendo ao mesmo tempo que algo não estava certo. Leona finalmente se virou para mim. Eles deveriam estar dizendo alguma coisa? Eu não respondi. Meu cérebro já estava fazendo listas de verificação. A mudança de tom no motor, as mudanças de vibração, aquele leve cheiro químico, nada disso se somava à turbulência de rotina. Então veio o zumbido, uma mudança de tom no motor direito, agudo, prolongado, mecânico, e então um estalo repentino. Não uma explosão alta, mas um som agudo, de socar o estômago, que fez toda a cabine estremecer. As luzes diminuíram novamente. Desta vez, não voltaram imediatamente. Um bebê começou a chorar. Alguns passageiros ofegaram ou xingaram. Então vieram as vozes do fundo. Você ouviu isso? O que foi isso? Isso é normal? Soiler, não era. Inclinei-me ligeiramente para a frente, tentando enxergar em direção à cabine. Nenhuma tripulação, nenhum anúncio, nada. Leona estava pálida agora, sua bravata rachando nas bordas. Eu não gosto disso, ela murmurou. Abri a boca para responder, mas então um homem 2 fileiras à minha frente se levantou, virando-se para a tripulação. Com licença, está tudo bem? Tem algo errado com o motor. A comissária de bordo tentou acalmá-lo, dizendo que era só turbulência e pedindo que permanecesse sentado. Ele não pareceu convencido. Eu também não. Foi então que Leona sussurrou a frase que ainda ecoa na minha cabeça: é exatamente por isso que não confio em voar com amadores. Virei-me para ela. O quê? Ela deu de ombros, apertando ainda mais o chale de grife. Companhias aéreas de baixo custo, ex-pilotos militares que acham que horas de combate são iguais às de voos de passageiros. É tudo só para enfeitar. Olhei para ela. Ela olhou para o meu rosto e deu um sorriso irônico. Sem ofensa. Quer dizer, você é tecnicamente um deles, não é? Um soldadinho de brinquedo com um joystick.
A única diferença é que seus alvos não atiram de volta. Você acha que ser piloto de combate é um jogo? Ela acenou com a mão. Eu acho que é teatral. Você não escolheu a vida militar. Você correu para ela porque não conseguia vencer na vida real. Então, você vestiu um uniforme e deixou que os outros lhe dissessem o que fazer. Cada palavra vinha com o mesmo sabor amargo, como se ela estivesse mastigando uma velha inveja e tentando cuspi-la em mim. Eu não respondi. Eu não podia, não porque ela estivesse certa, ela não estava, mas porque eu já tinha ouvido esse tom antes, em jantares de família, em reuniões de propriedade, em cada interação em que Leona precisava ser a pessoa mais inteligente e competente da sala. Mesmo que a sala estivesse a 12.000 metros de altura e perdendo pressão. Ainda assim, aeronaves comerciais não se comportam como caças. Elas não mergulham, capotam ou se arrastam pelo caos. Elas se arrastam. Elas resistem. Cada movimento precisa ser calculado com margens tão apertadas que os erros viram manchetes. Trabalhei rápido, verificando indicadores de status, trocando sistemas de backup, alternando a distribuição de combustível. A maior parte era memória muscular. Atrás de mim, eu podia ouvir murmúrios na cabine da frente. Pessoas perguntando o que estava acontecendo, sussurrando orações e então aquela voz. Ela não é a piloto, disse Leona em voz alta para a comissária de bordo perto da cortina. Ela não é certificada para isso. Ela é militar. Não é a mesma coisa. Nem é legal. A comissária tentou acalmá-la, mas ela continuou. Isso é loucura. Você está confiando em uma mulher com TEPT e histórico de combate para pousar um jato de passageiros. Eu não respondi. Continuei trabalhando. Ela nem é piloto de verdade, disse Leona. É um soldadinho de brinquedo brincando de se fantasiar. O copiloto estremeceu. Percebi que ele estava esperando para ver como eu reagiria. Não lhe dei essa satisfação. Fixei a altitude, ajustei o trim e confirmei que o motor restante ainda estava estável. Ela salvou nosso vetor de descida, disse-ele finalmente, como se estivesse me defendendo. Sem ela, teríamos caído como uma pedra. Isso a calou, pelo menos por um instante. Liguei o interfone. Aqui é Cassidy Wynne, da Força Aérea dos Estados Unidos. Assumi o co-controle desta aeronave. O comandante não responde. Estamos estabilizando e desviando para um aeródromo alternativo. Mantenham a calma e permaneçam sentados. O avião ficou em silêncio pela primeira vez em 20 minutos. Olhei para o copiloto. Você está bem? Ele assentiu. Melhor agora, mas você vai precisar pilotar. Não confio na resposta do manche. É inconsistente. Respirei fundo. Isso significava que o pouso seria meu. Quanto mais tempo ficássemos no ar, maior a probabilidade de um incêndio no motor 2 desestabilizar todo o sistema do lado direito, e o campo de pouso para onde estávamos indo não era construído para aviões daquele tamanho. A margem era mínima. Ajustei a direção e verifiquei novamente as comunicações de backup. O Azores Center ainda estava nos rastreando. Dei a eles a altitude e a previsão de chegada prevista. Eles liberaram uma pista e confirmaram que as equipes de resgate estariam de prontidão. Cass, disse Leona, sua voz subitamente próxima de mim. Virei-me ligeiramente. Ela havia empurrado a cortina e agora estava parada do lado de fora da porta da cabine, de braços cruzados e olhos arregalados. Você está mesmo fazendo isso? Olhei para ela por um segundo, talvez longo demais. Sim, e preciso que você volte para o seu lugar. O tom da minha voz a fez parar. Ela piscou, como se não me reconhecesse. Talvez não. Talvez a irmã que ela achava que conseguiria manipular para silenciá-la finalmente tivesse ficado quieta por um motivo. Ela recuou lentamente, depois se virou e foi embora. Voltei a me concentrar nos controles. A aeronave estava a 28.000 pés. O motor mostrava sinais de perda de pressão, mas ainda estável por enquanto.
A cabine estava calma, com o oxigênio fluindo, as máscaras retiradas. As pessoas estavam de mãos dadas, chorando baixinho, agarrando-se à fé que lhes restava. Eu não estava pilotando um jato. Eu estava pilotando 300 vidas unidas pela esperança, pelo aço e por tudo o que restava naquele motor. A primeira coisa que fiz foi desligar o piloto automático. De qualquer forma, ele não estava fazendo muita coisa. O sistema oscilava entre entradas, tentando compensar a perda do motor com dados que não faziam mais sentido. Estávamos voando feridos, por pouco, mas ainda voando. O manche empurrava para trás como se tivesse sido insultado, pesado, lento. Cada movimento tinha que ser deliberado. O copiloto sentou-se ao meu lado, dedos pairando sobre os interruptores, olhos se voltando para os medidores de reserva a cada 2 segundos. Seu crachá dizia Stokes. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, postura decente, sem nenhuma expressão de pôquer. Tenho um visual da pista de aproximação do McLaren Field, disse ele. Vento forte do norte, pouso em declive. Qual o comprimento da pista? Perguntei. 1.880 metros. Curto demais para um 777 com combustível cheio. A menos que a gente despeje. Já em andamento, assenti. Alimentação cruzada aberta. O combustível está vazando lentamente pelo tanque direito. Ele olhou para o medidor, fez um cálculo mental grosseiro e assentiu com a cabeça. Tem certeza disso? Não, eu disse. Você? Nem eu. Não precisávamos dizer mais nada. Nas Forças Armadas, é assim que a confiança se manifesta, admitir que as probabilidades são ruins e fazer o trabalho mesmo assim. Inclinei-nos 2 graus para a direita, iniciando uma descida controlada em direção à borda do espaço aéreo de Newfoundland. Através do para-brisa, a costa parecia uma mancha cinza escura sob uma espessa camada de nuvens. Não era acolhedora, mas possível. Stokes pigarreou. Quer informar a cabine? Olhei para ele. Eles vão sentir o que está por vir antes de precisarem ouvir. Ele esboçou um sorriso, por pouco, mas estava lá. Passamos dos 22.000 pés. O nariz caiu um pouco rápido demais, então reduzi a velocidade, compensando manualmente. O motor esquerdo gemeu, mais vibração do que empuxo. Não estava bom, mas não era uma falha. Ainda. As luzes da cabine diminuíram novamente e ouvi outro clique de relé no painel atrás de nós. Transferência de energia auxiliar. A aeronave estava removendo tudo o que não era absolutamente necessário apenas para nos manter voando. Você já pousou um avião deste tamanho? Perguntou Stokes, meio curioso. Não, respondi honestamente. Mas já pousei caças sem asas, sem motor e sem parte da cauda. Ele resmungou. Troca justa. Nivelei a 14.000 pés e inclinei para leste-nordeste. A McLaren estava a 37 milhas de distância e mal era visível no radar. Abri o canal de comunicação secundário e chamei a torre deles. Torre McLaren, aqui é o Skybridge 3072. A aeronave é um Boeing 777 com falha parcial do motor. Comandante sem resposta. Piloto alternativo em comando. Solicito autorização para pouso de emergência. Houve uma pausa e então, Skybridge 3072, aqui é a McLaren. Autorização. Equipes de emergência a postos. Ventos variáveis, 7 nós. Pista 17 iluminada e autorizada. Atenção, o comprimento do campo não está classificado para sua classe de aeronave. Entendido, respondi. Vamos fazer com que se encaixe. Stokes piscou e bufou. Você sempre fala assim? Só quando estou fingindo que não estou pirando. Começamos a aproximação. Velocidade, 230 nós. Altitude, 10.500 pés. O combustível ainda estava muito pesado, mas administrável. A pressão da cabine se manteve. Passageiros em silêncio.
Imaginei Leona sentada na 14A, agarrando a bolsa como se ela tivesse as respostas, talvez se perguntando se eu ia matar a todos nós, talvez percebendo que eu era sua melhor chance de não acabar nas manchetes. A pista apareceu, mal. Uma fina linha cinza cortava pinheiros e neblina. O tipo de zona de pouso que você nunca almejaria, a menos que a alternativa fosse pior. Reduza o trem de pouso, gritei. Stokes apertou o interruptor. O trem de pouso gemeu, hesitou e então travou. Mantive uma mão no acelerador e a outra no manche. Cada pequena vibração contava uma história, e eu ouvia todas elas. Descemos para 1.500 metros, ainda rápido demais. Reduzi a potência novamente, deixando a gravidade fazer seu trabalho. Os motores engasgaram e o avião cambaleou, mas aguentou. Stokes disse baixinho, podemos não parar a tempo. Vamos, eu disse. Ele não discutiu. O para-brisa estava coberto de névoa agora. Alertas de proximidade do solo soavam como pássaros ansiosos. A cabine se iluminou com luzes de advertência, nenhuma das quais nos dizia nada que já não soubéssemos. Este pássaro não deveria estar ali, mas nós o estávamos trazendo de qualquer maneira. Ao cruzarmos os 450 metros, olhei uma vez para o capitão morto, ainda afundado na cadeira, a máscara de oxigênio torta, o rosto pálido como pergaminho. Stokes captou meu olhar. Eu decido, disse ele. Não, eu disse. Deixa comigo. Ajustei o tri novamente. O avião não respondeu como deveria, pesado demais, lento demais para perder altitude, muito arrasto e um motor em bom estado trabalhando além do necessário. Stokes verificou a velocidade 2 vezes. Ainda estamos aquecidos. Eu sei, eu disse. Estou tentando manter o alcance do flare sem estolar. O solo estava subindo rapidamente, perto demais para o meu conforto. O ângulo de aproximação era feio. Mal conseguíamos passar por uma fileira de abetos que pareciam altos demais para um campo daquele tamanho. Bati no leme e nos inclinei ligeiramente para a esquerda. O trem de pouso rangeu. O manche vibrou em minhas mãos. Já voei em zonas de combate com o bloqueio de mísseis na cauda. Fiz pousos em porta-aviões na chuva com metade da cabine. Mas isso era diferente. Não há opção de resgate em um 777 cheio de civis. Sem assento ejetável, sem recomeços. Ou isso daria certo ou viraria uma cratera no noticiário da noite. Flaps cheios, eu disse. Stokes acionou o interruptor. Estamos perdendo sustentação. Ótimo, murmurei. Precisamos de arrasto mais do que de planeio. A pista estava totalmente visível agora. Parecia uma entrada de garagem. Stokes estava fazendo contas mentais em voz alta. Precisamos de empuxo reverso total e frenagem máxima no segundo em que atingirmos o solo. Temos talvez 5 segundos de margem antes de ultrapassarmos o limite. Anotado, eu disse. Preparem-se para a chamada de impacto. Façam isso. Peguei o sistema de som e apertei o botão. Esta é a cabine de comando. Preparem-se. Repito. Preparem-se para o impacto. Atrás da cabine, eu podia ouvir o movimento das 300 pessoas se encurvando na posição de colisão. Os cintos de segurança foram apertados. As pessoas apertavam as mãos, sussurravam nomes, faziam promessas que ninguém ouviria. O rosto de Leona passou pela minha cabeça por meio segundo. Imaginei-a apoiada no assento, agarrando a bolsa como se isso pudesse comprá-la para escapar da gravidade. Então, afastei o pensamento. Estávamos abaixo de 240 metros. Stokes murmurou, a velocidade ainda está alta. Estou ciente. Alguma ideia? Uma. Aterrorizante. Faça isso. Inclinei o nariz um pouco mais para cima, planando no ar como uma onda teimosa. O cisalhamento do vento nos sacudia com força, sacudindo a fuselagem, mas mantive o ângulo. O computador gritou para mim, estou iminente. Ignorei.
A 90 metros, reduziu o acelerador do motor ligado. Marcha lenta total, sem empuxo. Você acabou de desligar o motor, disse Stokes, com a voz alarmada. Eu só forcei o modo planeio, corrigi. Se alargarmos com muita força, saltamos. Se saltarmos, perdemos o controle de rolagem. Se perdermos o controle de rolagem, damos uma cambalhota. Ele me encarou. Você é louco. É. O chão gritava em nossa direção, o altímetro marcando o tempo como uma bomba. 30 metros. Parem, sussurrei. Rodas se tocaram. Bateram. A cabine deu um solavanco como se tivéssemos batido em uma parede. A cauda bateu com força, mas não arrastou. Os pneus cantaram. Puxei o manche com força enquanto Stokes puxava os botões de empuxo reverso. Um motor nos deu arrasto. O outro nos deu fumaça. Os freios entraram em ação, nos empurrando para frente. Estávamos devorando a pista como um cachorro faminto. As árvores no final estavam ficando grandes demais, perto demais. Ainda rápido, gritou Stokes. Mantenha o controle abaixado, retruquei. Ainda não terminamos. Segurei o manche firmemente enquanto o fim da pista se aproximava rapidamente. Sem acostamento, sem almofada extra, apenas uma borda de cascalho e uma parede de árvores. Ainda estávamos a 70 nós. Travei o maxilar e mantive o avião bem no centro. Batemos em um solavanco, o lado esquerdo mergulhou, o trem de pouso direito guinchou. Então, reduzimos a velocidade, com força. Stokes acionou o freio de assistência e o avião finalmente, parou completamente a poucos metros da borda. Silêncio. Puro silêncio elétrico. Sem mais ruído do motor. Sem alarmes. Apenas respiração. Muita. Alívio pesado e sem filtro de 300 pulmões humanos. Então a cabine explodiu. Algumas pessoas soluçaram, outras gritaram, mas a maioria estava simplesmente atordoada, como se não tivesse processado o que tinha acabado de acontecer. Olhei para Stokes. Seu rosto estava branco, as mãos trêmulas. Ele piscou 2 vezes e depois riu uma vez, alto e estridente. Você conseguiu mesmo. Não respondi. Minhas mãos ainda seguravam os controles. Ele estendeu a mão e os retirou com cuidado. Do lado de fora do para-brisa, equipes de emergência corriam pela pista, luzes piscando, veículos de combate a incêndio, paramédicos, policiais locais, alguns caras com coletes refletivos que pareciam não ter esperado fazer parte de nenhum milagre hoje. Recostei-me e exalei. Finalmente. Atrás de nós, a porta da cabine se abriu lentamente. Uma comissária de bordo espiou, pálida. Acabou? O pouso já foi? O pouso já foi, eu disse. O resgate é seu. Ela assentiu, com os olhos marejados. Ao sair, Stokes me lançou um olhar de soslaio. Você já pensou em aviação comercial? Balancei a cabeça. Não é dramático o suficiente. Tirei os fones de ouvido, finalmente me dando conta de como tudo tinha sido barulhento. Dentro da cabine, tudo estava em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não parece tranquilo, apenas pausado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando para decidir como deveria se sentir. Então o primeiro grito veio de algum lugar lá atrás. Uma explosão aguda que não parecia mais medo. Parecia alívio. Mais vozes se seguiram. Vozes chorando, aplaudindo. Algumas aplaudiram. Outras soluçaram incontrolavelmente. Um cara na fileira 6 se levantou e gritou: "Estamos vivos! Conseguimos, porra!" A porta da cabine se abriu novamente. Outra comissária de bordo entrou, tremendo como se tivesse acabado de terminar uma maratona em uma tempestade. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e piscou algumas vezes. Você pousou o avião." Assenti, ainda segurando o braço da poltrona.
Ela pareceu atordoada. Obrigada. Acho que ninguém sabe o que aconteceu. Ótimo, eu disse, me levantando. Eles não precisam saber ainda. Entrei na cabine. Todas as cabeças se viraram. Algumas pessoas aplaudiram instintivamente, outras pareciam confusas. Leona se levantou lentamente no 14A, com o rosto indecifrável. Ela olhou ao redor como se alguém tivesse pregado uma peça nela. Você? Perguntou, alto o suficiente para metade da cabine ouvir. Você fez mesmo isso? Não parei de andar. Sim, fiz. Verifiquei os passageiros ao longo do corredor. Alguns tinham cortes de bagagem de avião. Outros pareciam apenas atordoados, como se seus cérebros ainda estivessem no ar. O cara com o moletom dos nuggets de antes fez contato visual comigo e então assentiu lentamente e sinceramente. Sem palavras, apenas gratidão. A adolescente ao lado dele sussurrou obrigada e segurou a mão do pai como se não pretendesse soltá-la tão cedo. Retribuí o aceno e continuei andando. Ainda estávamos em uma emergência real. Não havia como saber se o trem de pouso estava danificado, se os freios estavam quebrados ou se algo mais daria errado antes que todos desembarcassem. Lá fora, caminhões de bombeiros circulavam. Um já havia estacionado na ala esquerda. Homens de terno amarelo saíram correndo, desenrolando mangueiras. A porta de emergência traseira se abriu com um chiado de pressão, seguido pelo ar frio e úmido de Newfoundland. Os passageiros começaram a se mover, lentos e trêmulos. A tripulação os guiou, tentando contar as cabeças, verificar se havia feridos, direcionar as pessoas para os escorregadores infláveis. Alguém pegou o celular e apontou para mim. Virei a cabeça antes que pudessem gravar. A última coisa que eu queria era ser o herói viral da semana de alguém. Leona me alcançou perto da cozinha da frente, seus saltos batendo desigualmente contra o piso de metal. Você não tinha o direito, ela retrucou. Você nem deveria estar naquela cabine. São dois. De nada, eu disse, sem diminuir o ritmo. Não é assim que a cadeia de comando funciona, Cassidy, ela rosnou. Existem leis, protocolos. Também há 300 pessoas vivas, respondi, o que é mais do que você já salvou de qualquer coisa. Sua boca se abriu e fechou novamente. Pela primeira vez, ela não teve como responder. Um garotinho com uma camiseta da NASA passou, segurando a mão da mãe. Ele olhou para mim e sussurrou, você é um piloto de verdade? Eu me agachei. Do tipo mais verdadeiro, garoto. Ele me fez um sinal de positivo, tão sincero que chegou a doer um pouco. Ajudei uma mulher de uns 70 anos a se arrastar em direção à saída principal. Ela não parava de resmungar algo sobre a filha e os netos. Suas mãos tremiam, mas ela sorria. Quando desci do avião e cheguei à pista, minhas pernas pareciam as de outra pessoa. Olhei para trás uma vez, apenas uma vez. O jato estava parado como um animal ferido, um motor ainda soltando fumaça, uma asa mais baixa do que deveria, mas estava em pé, intacto, cheio de pessoas que jamais deveriam sair dali. Um paramédico me entregou um cobertor. Eu não precisava, mas aceitei mesmo assim. Hábito. O campo estava um caos. Luzes piscantes, paramédicos verificando passageiros, a mídia local passando pelo perímetro de segurança. Alguém tentou enfiar um microfone na minha cara. Eu me virei. Leona não estava muito atrás. Ela desceu a escada rolante como se esperasse aplausos. Nenhum veio. Ela se aproximou, ajeitando o cabelo, tentando se recompor. O que você vai fazer agora? Perguntou friamente. Começar a levar o crédito? Vou garantir que todos tenham autorização médica, eu disse. Depois vou atender uma ligação com o comando da Força Aérea. Claro, disse ela. Volte para os seus brinquedos. Olhei para ela. Sabe, eu disse calmamente, você me chamou de soldadinho de chumbo. Ela cruzou os braços. Porque você é. Então é uma coisa horrível, eu disse, que um brinquedo tenha salvado sua vida.
Ela me encarou como se eu a tivesse esbofeteado. Então ela se virou e foi embora. Eu não a segui. A van de notícias chegou antes que a adrenalina passasse. Eu estava sentado na pista com um cobertor espacial ainda enrolado nos ombros quando a primeira lente se virou na minha direção. Eles não fizeram perguntas imediatamente. Não precisavam. A imagem era suficiente: botas no concreto, mãos ainda tremendo levemente, cabelos ao vento e olhos vermelhos de foco, sem lágrimas. Isso não impediu que as manchetes se escrevessem sozinhas. Mulher misteriosa pousa em jato de passageiros após capitão desmaiar. Piloto no assento 14. Quem é ela? Veterano de combate realiza pouso impossível. Não falei com ninguém. Não dei uma palavra sequer. Não sorri. Eu ainda estava repassando mentalmente listas de verificação. O que poderia ter sido pior? O que eu perdi? O que eu não perdi, mas cheguei perto demais. Um chefe de tripulação da equipe de resposta canadense se aproximou. Senhora, estamos transportando os passageiros para um hangar de espera para exames médicos e atestados. Podemos obter suas informações para o relatório de incidentes? Entreguei minha identidade militar sem dizer uma palavra. Ele olhou para baixo, depois para cima. Você realmente pousou aquela coisa? Assenti. Ele deu um assobio baixo e se afastou, balançando a cabeça. Atrás de mim, o 777 ainda estava parado como uma baleia machucada, com a cauda pesada, ligeiramente inclinada, mas inteiro. O motor direito havia derretido e atravessado parte da asa. Só isso já deveria ter nos derrubado, mas não derrubou. Leona passou por mim sem olhar. Ela estava ao telefone, provavelmente já falando com um advogado ou uma empresa de relações públicas. Seu paletó estava impecável. A maquiagem ainda impecável. Sua expressão era impassível, como se nada daquilo a tivesse tocado. Mas tinha. Eu tinha visto nos olhos dela quando o avião sacudiu pela primeira vez. Ela estava com medo, não pelos passageiros, nem pela tripulação, mas por si mesma. Algumas horas depois, após depoimentos, aferições de pressão arterial e sanduíches frios em cadeiras dobráveis, eles nos deixaram sair do campo. Não perguntei para onde estavam nos levando. Em um hotel local reservado de última hora para passageiros retidos, finalmente verifiquei meu telefone, chamadas perdidas, mensagens, e-mails e um vídeo. O clipe já havia viralizado. Alguém havia filmado Leona durante o voo, logo após o anúncio do interfone quando assumi a cabine. Sua voz soou clara como o dia, zombando: ela nem é uma piloto de verdade. Ela é um soldadinho de brinquedo brincando de se fantasiar. Os comentários não foram gentis. Milhares de respostas, todas a detonando, pessoas exigindo seu nome, chamando-a de covarde, snob, pior. Pela primeira vez em 20 anos, o mundo viu Leona como eu sempre a vi, afiada, presunçosa e um pouco cruel demais. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o teto. Não me senti orgulhoso. Não me senti justificado. Apenas me senti em silêncio. Pela manhã, os oficiais de ligação da Força Aérea chegaram. Representantes corporativos da companhia aérea também. Disseram muitas palavras como protocolo, responsabilidade, situação sem precedentes. O que eles não disseram foi obrigado. Não importava. Eu não estava lá para agradecer. Eu estava lá para garantir que ninguém transformasse essa história em um desastre que não aconteceu. Apresentei meu relatório formal, contei a eles cada segundo, desde a perda do motor até o pouso. Eles perguntaram se eu tinha autorização para assumir o controle. Eu estava qualificado, eu disse. Essa não era a pergunta. Eu não pedi permissão, respondi. Eu salvei vidas. Eles anotaram isso. A investigação começou imediatamente. Não sobre a falha do motor, isso era esperado, máquinas falham. Mas sobre mim, sobre como eu me inseri, se eu estava emocionalmente sã, se eu havia violado alguma lei ao assumir o comando sem autorização da companhia aérea. Leona não disse uma palavra durante todo o interrogatório. Ela sentou-se no fundo da sala,
braços cruzados, pernas cruzadas, queixo travado. Eu podia senti-la me encarando o tempo todo. Quando terminou, passei por ela sem olhar. Ela não se mexeu. Lá fora, um pequeno grupo de jornalistas esperava atrás de barreiras. Um deles gritou: Capitão Wynne, o senhor é um herói ou um problema? Continuei andando, não porque não tivesse uma resposta, mas porque a pergunta deles me dizia que já estavam decididos. Eu não esperava que a primeira bala viesse do departamento de transportes. 2 dias após o pouso, eu estava sentado em uma unidade habitacional temporária da Força Aérea perto da base em Gander, tomando café morno e revisando minha própria declaração, quando o aviso oficial chegou à minha caixa de entrada. Assunto: inquérito de incidente, assunção não autorizada de controles de voo, aeronave civil. Abaixo, uma longa sequência de nomes de agências, metade das quais eu não ouvia falar desde a escola de oficiais, FAA, NTSB, JAG. Até a maldita TSA tinha algo a dizer. Fechei o laptop lentamente, coloquei minha caneca na mesa e soltei o ar pelo nariz. Então, era assim que ia ser. Sem medalha, sem aperto de mão, sem faixa, apenas formulários, audiências e dúvidas disfarçadas de protocolo. Não fiquei surpresa. Não era a primeira vez que uma mulher de uniforme fazia algo extraordinário e era recebida com desconfiança em vez de respeito, mas ainda assim me atingiu com mais força do que eu queria admitir. Do outro lado da sala, bateram na porta. Um jovem tenente da Força Aérea entrou. Postura nervosa, prancheta, canetas demais. Capitão Wynne? Sim. Requerido na sala de conferências da base em 15 minutos. O Comando de Mobilidade Aérea e a FAA se juntaram à chamada. A equipe jurídica estará presente. Levantei-me. Alguém da área de relações públicas? Sim, senhora. E alguém da área de relações civis? Eles querem falar sobre mensagens. Claro que querem. 15 minutos depois, eu estava em uma sala iluminada por lâmpadas fluorescentes com 5 pessoas uniformizadas, 3 civis de terno e uma tela de vídeo cheia de rostos de funcionários do governo. Eles fizeram perguntas por 1 hora. Por que entrei na cabine? Eu sabia que o capitão estava incapacitado? Eu tinha recebido permissão da companhia aérea? Eu estava emocionalmente estável durante o incidente? Havia algum histórico de TET, problemas de impulso, sinais de alerta disciplinar? Respondi a tudo diretamente, calmamente, sem me desculpar. Sim, entrei na cabine porque o primeiro oficial pediu ajuda. Sim, assumi o controle quando ele não conseguia mais realizar a aproximação solo. Não, não tenho licença comercial, mas sou um piloto militar condecorado com mais de 1.500 horas de voo em serviço ativo com autorização de voo. Uma mulher da FAA inclinou-se para a frente e perguntou: por que vocês não esperaram pelas instruções em terra? Por que assumiram o comando sem autorização das operações aéreas? Porque as operações aéreas não estavam no avião, eu disse, mas 300 pessoas estavam. Eles não gostaram da resposta. Do outro lado da sala, o oficial de ligação da Força Aérea pigarreou. Com todo o respeito, as ações da Capitão Wynne estão em conformidade com o artigo 5 da Cláusula de Autoridade de Emergência da Diretiva de Campo 17A do DUD. Na ausência de uma cadeia de comando funcional, ela respondeu sob o dever de proteger a vida, a propriedade e a segurança. O civil de blazer cinza franziu a testa. Ela ainda suplantou a autoridade da companhia aérea. Ela também evitou uma perda catastrófica de vidas, respondeu o oficial de ligação, categoricamente. A sala permaneceu em silêncio por um longo tempo. Depois que a ligação terminou, um homem da equipe jurídica da companhia aérea se aproximou de mim em particular no corredor. Você nos deixou muito nervosos, disse ele. Eu arqueei uma sobrancelha. Nervosos como processos? Nervosos como manchetes? Há uma filmagem da sua irmã te insultando durante o voo. Viralizou. Eu vi. Ela é uma figura conhecida, acrescentou. Grandes círculos de investimentos, alto perfil. Um escândalo público pode causar danos a ambos os lados.
Você quer dizer a reputação dela? Perguntei. Ele não respondeu, apenas deu um sorriso corporativo fraco e disse: esperamos que isso se resolva discretamente. Não se resolveria. Não mais. Na manhã seguinte, 3 programas de entrevistas já haviam abordado a história. O ângulo variava dependendo do canal assistido. Herói veterano salva voo após falha de motor. Soldado não qualificado sequestra avião no ar. Piloto ou responsabilidade. O dilema de Cassidy Wynn. A última me irritou, não porque me surpreendeu, mas porque veio com um painel de âncoras presunçosos dissecando minha saúde mental como se fosse uma planilha. Um deles chegou a dizer: esses militares carregam muita bagagem. Outro respondeu: bem, claramente ela queria a atenção. Leona não deu entrevista. Ela não precisava. Seus amigos do setor financeiro estavam cuidando da limpeza de relações públicas para ela. Vazamentos sutis para a imprensa, drama familiar por trás do caos no cockpit. Fonte afirma que tensão no avião foi resultado de disputa por herança. Eles me pintaram como uma bomba-relógio com problemas paternos e uniforme. Não mencionaram as 300 pessoas que ainda respiravam porque eu me recusei a congelar. Fui chamado de volta para prestar um segundo depoimento. Este se concentrou em triagem de saúde mental, traumas passados e regulação emocional sob pressão. A sala estava mais fria desta vez. Perguntaram-me se eu já tinha tido alucinações, flashbacks de combate ou pensamentos intrusivos. Olhei para a parede por um momento. Então respondi: não. Mas já vivi uma sala cheia de pessoas tentando transformar a sobrevivência em escândalo. Não anotaram essa parte. Depois da reunião, saí sozinha. Ar frio, céu nublado, o tipo de vento que corta uniformes e orgulhos. Do outro lado da pista, vi uma garotinha sendo ajudada a entrar em uma van pela mãe. Ela olhou para o avião e depois para mim. Ela acenou. Acenei de volta, não para ela, mas para mim mesma, para me lembrar de que eu ainda estava ali, ainda de castigo, ainda de pé. Sentei-me em frente ao meu advogado, de braços cruzados, o clipe de Leona zombando de mim passando silenciosamente na tela do laptop dele. O áudio era cristalino, ela nem é uma piloto de verdade. É um soldadinho de brinquedo brincando de se fantasiar. Ele deixou tocar 2 vezes e depois pausou. Cass, disse ele, eles estão tentando te enterrar com isso. Inclinei-me para a frente. Então, investigue mais fundo. Ele piscou. Em quê? Em tudo, eu disse. Meus registros, os registros dela, o testamento do nosso pai, os fundos fiduciários, a papelada da empresa. Ela não está só tentando me humilhar. Ela está encobrindo algo. Essa palavra de novo, cobertura. Durante anos, pensei que a crueldade de Leona fosse apenas emocional, provocações passivo-agressivas, elogios indiretos, olhares desdenhosos nos feriados. Mas isso não era mesquinharia. Era estratégia. Comece pela herança, acrescentei. O patrimônio do papai foi para um fundo fiduciário cego quando ele adoeceu, mas nunca vi os registros de desembolso. Meu advogado assentiu, já digitando. 2 dias depois, eu tinha os documentos em mãos. Tudo o que eu suspeitava era verdade, e pior. Leona não havia manipulado apenas as decisões legais do papai em seu último ano. Ela havia reestruturado os ativos da família por meio de uma empresa de representação, a Carrick Trust Management, soterrada por 6 empresas de fachada. Meu nome foi removido, apagado e substituído por uma linguagem que me declarava mentalmente instável, inapta para administrar ativos e um risco à continuidade fiduciária. Olhei para o papel de onde ela tirou essa linguagem, perguntei. Meu advogado rolou a página. Aqui está a questão. Esta cláusula foi adicionada há 4 anos, no mesmo mês em que seu arquivo da Força Aérea sinalizou aquela concussão causada pelo incidente da Força G durante o treinamento. Pesquei. Isso foi insignificante. Passei em todas as avaliações pós-voo. Ela conseguiu o relatório médico sem censura, disse ele, disfarçou como evidência de comprometimento psicológico e, em seguida, usou para discretamente remover você do poder de decisão. Engoli em seco.
Papai assinou? Tecnicamente, sim. Mas a assinatura do tabelião? Falsa. Foi carimbada digitalmente por alguém que não tem mais licença no estado da Virgínia. Ele deslizou o documento para mim. Estava tudo lá, preto no branco. Minha própria irmã usou uma lesão de treinamento e falsificou documentos para me apagar do legado da família e dos últimos anos do meu pai. Lembrei-me das ligações que ela bloqueou, das visitas a hospitais que ela disse que não eram boas para minha imagem, das atualizações legais que ela jurou não me dizer respeito. Ela não me queria por perto porque já tinha me apagado do papel. Fechei a pasta lentamente e olhei para o meu advogado. Podemos tornar isso público? Podemos fazer melhor, disse ele. Podemos intimá-la. De volta ao meu alojamento temporário, abri um laptop protegido e abri meu arquivo do caso militar. Anexados a ele, registros de vigilância, e-mails, até mesmo os registros de acesso do contratado às contas do Carrick Trust. Acontece que Leona não foi cuidadosa. Uma das empresas de fachada tinha dados de roteamento que passavam por uma VPN, mal. Quem quer que gerenciasse o sistema deixou metadados para trás e um endereço IP rastreado até uma suíte executiva em Chicago, alugada pela empresa de Leona. Ela não apenas roubou o controle. Ela deixou um rastro. Fiz cópias de tudo. Imprimi 3, criptografei 2 e gravei uma em um disco rígido. Na manhã seguinte, entrei no escritório de um investigador federal com um arquivo do tamanho de um tijolo. Isso é tudo, eu disse. Manipulação financeira, fraude, difamação médica e violação do dever fiduciário. Ele não hesitou, apenas pegou o arquivo e disse: estávamos esperando por isso. A notícia chegou na semana seguinte. Leona Wynn, membro majoritário do Conselho da Alberg Financial, estava sob revisão federal. Palavras como manobra fraudulenta de herança e descrédito psicológico estratégico chegaram à imprensa. Pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Ao mesmo tempo, a FAA e o Departamento de Defesa divulgaram um relatório conjunto sobre o incidente de voo. Conclusão: o capitão Cassidy Wynn agiu dentro dos limites razoáveis de uma autoridade emergencial. Não houve violação das leis da aviação. Estava oficialmente encerrado. Sem acusações, sem censura, sem pedido de desculpas, mas eu nunca esperava um. Fui reintegrado ao serviço de voo ativo. Mas algo havia mudado em mim. Eu não estava mais com raiva, não como costumava ficar. Eu estava focado. Solicitei uma redesignação, função de consultor, mentoria de pilotos, apoio a mulheres na aviação. A Força Aérea concedeu em uma semana. 2 dias depois, recebi uma carta, não um e-mail, mas um envelope dobrado de verdade, com papel creme e tinta azul. Era de uma das passageiras, uma mulher chamada Trish, mãe de 3 filhos, assento 28D. Ela escreveu: meu filho mais novo tinha acabado de fazer 5 anos. Estávamos voltando das nossas primeiras férias em família em anos. Se você não tivesse assumido esse fardo, nenhum de nós teria sobrevivido. Você não apenas pousou um avião, você salvou uma família. Coloquei a carta na minha mesa e não a toquei por um longo tempo. Não chorei. Apenas fiquei sentada ali e deixei o silêncio se instalar, não o silêncio do trauma, o silêncio de algo que havia acabado, algo limpo. Não compareci à reunião do conselho, mas minha presença foi sentida em cada linha do relatório. O arquivo foi entregue ao conselheiro-geral da Alberg Financial exatamente às 9 horas, apenas em cópia impressa, conforme o protocolo. Dentro, havia cópias de todos os documentos que Leona assinou, editou ou ocultou, todas as transações feitas por empresas de fachada, todos os notários falsificados e um resumo da declaração de um analista forense confirmando os vínculos de metadados entre sua empresa e a Carrick Trust Management. O conselho levou exatamente 11 minutos para convocar uma sessão de emergência. Eu não estava lá, mas não precisava estar. Pessoas como Leona não caem com fogos de artifício. Elas se desfazem em silêncio, sob pressão, a portas fechadas, quando não há público para encantar. No final do dia, seu nome havia desaparecido da página executiva.
No final da semana, Albert entrou com uma moção para separar seus bens do fundo principal, citando perda de confiança na governança interna. Eles não chamavam de fraude, o chamavam de problema de reputação. É assim que os poderosos perdem, silenciosamente e sem cerimônia. De volta à base, eu estava limpando meu armário temporário quando um jovem aviador me parou. Capitão Wynne? Sim. Tem alguém esperando por você no escritório. Civil. Levantei uma sobrancelha. Eles deram um nome? Ele assentiu. Leona Wynne. Pensei em ir embora, simplesmente deixá-la ali no corredor, como ela tinha feito comigo no asilo do meu pai. Mas a curiosidade venceu. Ela ficou parada em frente ao quadro de avisos, braços cruzados, telefone desligado pela primeira vez. Sem comitiva, sem equipe de maquiagem, apenas ela, crua, cansada, exposta. Ela se virou quando entrei. Imaginei que você já tivesse ido embora, disse ela. Não exatamente. Ouvi dizer que você vai assumir o cargo de consultora. Eu não disse nada. Ela assentiu lentamente. Que bom. Você é boa em treinamento. Focada, previsível, ensinável. Não respondi. Ela olhou para o chão e depois para cima. Então, era isso que você queria? Vingança? Aquela palavra. Passei por ela, peguei minha pasta de voo, coloquei-a na mochila e fechei o zíper. Quando me virei, olhei-a fixamente nos olhos. Eu queria meu nome limpo, a confiança do meu pai restaurada e 300 pessoas vivas. Isso não é vingança. É responsabilidade. Ela se encolheu, por pouco, mas era real. Você me humilhou, disse ela, com a voz rouca. Não, eu disse. Você mesma fez isso. Eu simplesmente parei de encobrir. Ela abriu a boca e depois a fechou. O silêncio entre nós se estendeu. O ar parecia pesado a cada década não dita de nossas vidas. Ela enfiou a mão na bolsa e me entregou um pequeno envelope. Sem nome, sem logotipo, apenas papel grosso cor de marfim. Não o abri. Essa é a sua versão de um pedido de desculpas? É um saque, disse ela. Do espólio, do fundo. Estou transferindo minhas ações. Não agradeci. Não precisava. Você fará o que quiser com isso, acrescentou. Presumo que seja algo nobre. Você presumiu corretamente. Ela deu um sorriso forçado, o tipo de sorriso que as pessoas praticam em salas de reunião, o tipo que nunca se reflete nos olhos. Vou ficar na Europa por um tempo, disse ela, limpando a bagunça. Concordei. Parece um emprego em tempo integral. Ela riu, curta, amargamente. Então, quase involuntariamente, disse, não achei que você conseguiria. Eu sei. Ela me encarou por um longo segundo. Eu não te odeio, disse ela. Não estou aqui para o seu perdão, respondi. Ela passou por mim. Sem aperto de mão, sem abraço, sem uma palavra final. E isso, percebi, era o pedido de desculpas, não porque ela o disse, mas porque ela não disse. 2 semanas depois, eu estava na pista de pouso no Arizona, observando uma dúzia de jovens mulheres saírem de uma van. Seus rostos demonstravam nervosismo, excitação, curiosidade. Elas não sabiam que eram minha primeira classe. O adesivo em suas bolsas dizia Instituto Winflicht, Mulheres na Liderança Aérea, financiado inteiramente pela minha parte do patrimônio. Cada uma delas havia sido selecionada de comunidades subrepresentadas, estudantes de primeira geração, veteranos em transição para carreiras civis, mulheres que ouviram a ordem de não fazer mais nada do que podiam contar. Uma se aproximou e fez a saudação. Senhora, Cadete Alvarez se apresentando. Retribuí a saudação. Bem-vinda ao céu. Naquela noite, sentei-me sozinho no convés de treinamento do campo de aviação, observando o sol se pôr atrás da pista. Meu celular vibrou. Uma mensagem de uma das passageiras, uma foto dela e da filha em frente a uma casa nova. A legenda dizia: Vivo por sua causa.
Não respondi. Apenas encarei a foto e deixei o silêncio falar por mim. Sem coletiva de imprensa, sem entrevista, sem momento viral, apenas verdade e paz. Uma das garotas estolou na primeira decolagem. O nariz se ergueu demais, e o avião de treinamento balançou desajeitadamente acima da pista, com o motor gemendo como se implorasse por estabilidade. Eu observava da torre de controle, com os fones de ouvido, os olhos semicerrados. Cadete, solte a mão. Você está pilotando, não lutando contra, eu disse calmamente pelo rádio. Houve uma pausa. Então a voz dela voltou, tensa e trêmula. Entendido. Ela se ajustou. O avião nivelou. Um segundo depois, o trem de pouso decolou sem problemas. E assim, outro voou. Atrás de mim, um dos instrutores assobiou baixinho. Você acha que ela vai continuar? Se não continuar, eu disse, não será porque alguém disse que ela não conseguiria. O Instituto Winflieg estava na 6ª semana de sua primeira rotação de treinamento. 15 cadetes. 13 deles nunca tinham sequer tocado num jugo de verdade antes deste programa. Agora, eles estavam fazendo curvas sobre o deserto como se tivessem nascido na cabine. E pela primeira vez em anos, eu não estava lutando. Eu não estava provando nada. Eu estava construindo. Os hangares não tinham sobrenome além do meu, não porque eu precisasse de crédito, mas porque eu havia conquistado o direito de lançar algo limpo no mundo, que não fosse manchado pela sombra de Leona, pelo legado do meu pai, por tribunais ou por vídeos virais. Apenas um nome, uma direção. A base estava silenciosa ao nascer do sol, meu horário favorito para caminhar por ela. Nenhum zumbido de vento e hélices girando para exercícios. O ar do deserto era seco e limpo. Eu gostava do silêncio, da ausência de julgamento. Certa manhã, eu estava revisando os registros do motor na sala de reuniões quando a recepcionista tocou meu ombro. Tem alguém aqui para você, disse ela. Olhei para cima, esperando um doador ou recrutador. Mas, em vez disso, vi uma adolescente, de apenas 18 anos, parada na porta, com os braços ao lado do corpo, os olhos oscilando entre orgulho e medo. Ela segurava um pacote de inscrição. Desculpe, disse ela, com a voz quase sussurrando. Eu não tinha certeza se deveria, mas não sabia a quem mais perguntar. Olhei para o nome no topo da pasta, Morgan Wynne, filha de Leona. Ela deu um passo à frente. Eu quero ganhar. Não por causa do meu sobrenome, não por causa dela, porque eu quero voar. Observei-a por um longo momento. As mesmas maçãs do rosto, o mesmo queixo teimoso, mas os olhos, aqueles eram diferentes. Não arrogantes, não ensaiados, apenas cruz. O que sua mãe disse sobre isso? Perguntei. Ela disse que não me impediria, respondeu Morgan. Mas também não me apoiaria. Disse que se eu viesse para cá, ficaria por conta própria. É verdade? Ela me cortou há 2 semanas. Por que vir aqui? Ela respirou fundo. Porque você é a única pessoa nesta família que conquistou o que tem. Isso me deixou paralisado. Fui até a recepção e peguei o formulário dela. Escaneei. Média geral sólida. Cartas de trabalho impecáveis. Carta de motivação, honesta. Ela tinha a experiência, a motivação e a coragem de entrar aqui sozinha. A orientação começa no mês que vem, eu disse, colocando o pacote no chão. Se você passar da primeira fase, ganhará suas asas. Mas sem atalhos. Ela sorriu, um pouco largo demais. Não esperaria nenhum. Ela se virou para ir embora, mas hesitou. Você acha que ela vai falar comigo de novo? Não sei, eu disse honestamente. Mas acho que você vai ficar bem mesmo que ela não fale. Ela assentiu uma vez e foi embora. Naquela noite, caminhei sozinho pela pista de pouso novamente. Céu limpo lá em cima. Estrelas se estendiam sobre o deserto como velhas feridas que haviam parado de sangrar. Eu não pensava mais muito no avião, nem na explosão, nem na queda de pressão, nem mesmo no pouso.
Mas às vezes, só às vezes, eu pensava no momento logo depois, quando ninguém aplaudiu, ninguém entrou em pânico e ninguém disse uma palavra. Aquele silêncio impossível. Foi o momento em que eu soube que havia recuperado tudo o que tentaram roubar de mim, não lutando mais alto, mas voando mais alto. A tinta sangrou um pouco no canto da página. Muito calor no hangar naquela manhã. Pouca paciência com canetas que não fluíam direito. Abri uma folha nova no meu diário de voo e a alisei. Data. Instrutor, Capitão Cassidy Wynne. Cadete, Morgan Wynne. Aula, pouso com vento cruzado, simulação de turbulência leve. Ela se saiu melhor do que eu esperava. Na primeira vez, ela inclinou muito cedo, alargou demais. Na segunda vez, ela acertou em cheio. Mãos calmas, olhar aguçado, pés onde deveriam estar. Depois que pousamos, ela olhou para mim, sem fôlego. Foi decente. Dei de ombros, escondendo o sorriso. Não nos matou. É sempre uma vitória. Ela riu, nervosa, mas sincera. Observei-a sair da cabine, abrindo o zíper do traje de voo como se finalmente acreditasse que pertencia àquele lugar. Percebi então como aquilo era um círculo completo. O nome Wynne em seu ombro não era algo que ela havia pegado emprestado. Era algo que ela havia conquistado. De volta ao escritório, sentei-me à minha mesa, abri o registro de voo e olhei para a seção em branco rotulada notas do instrutor. Não escrevi nada por um instante. Apenas fiquei ali sentado pensando. 1000 coisas foram ditas sobre mim no último ano: piloto, heroína, fraude, risco, irmã, soldado. Mas nenhuma delas ficou na minha própria letra como aquela palavra, instrutor. Não precisava de defesa. Não precisava de cobertura da imprensa ou tribunais. Só precisava de horas no ar, suor sob pressão e cadetes que voltassem mais fortes após cada erro. Comecei a escrever: cadete demonstra fortes instintos sob pressão. Ainda resiste um pouco ao jugo com vento cruzado, mas se adapta rapidamente. Comunicadora clara. Aprende rápido. Confiante sem arrogância. Demonstra contenção sob críticas. Uma Wynne, mas não do tipo da mãe. Fechei o diário e o coloquei na prateleira ao lado dos outros. 12 registros agora. 12 ciclos de mulheres entrando em cabines que lhes disseram que jamais tocariam. 12 rodadas provando que habilidade supera legado. 12 chances de reconstruir o que Leona tentou envenenar. Levantei-me, espreguicei-me e saí. Estava quase a anoitecer, o tipo de luz que faz o deserto parecer suave nas bordas. Alguns cadetes estavam a arrumar os seus equipamentos perto da pista. Vi Morgan entre eles, a rir com uma rapariga do Novo México e outra do Bronx. Nenhuma delas parecia pertencer ao mesmo mundo, só que agora pertenciam. O céu lá em cima estava riscado de laranja e azul, o tipo de paleta que só se vê uma vez antes de o sol se pôr definitivamente. Lembrou-me de algo que um velho instrutor disse uma vez: o céu não é teu. Tomas-o emprestado brevemente sempre que o conquistas. Ele tinha razão. E hoje, eu tinha-o conquistado de novo. Mais tarde naquela noite, sentei-me sozinho com um copo d'água e a transcrição original do voo, em caixa preta. Guardei uma cópia para mim, não porque precisasse de provas, mas porque precisava de perspectiva. Reproduzi um trecho em silêncio, apenas o ruído ambiente, alguns alarmes e minha própria voz dizendo: vamos planar. Sem potência, sem margem, apenas ar e instinto. Mesmo agora, eu conseguia ouvir a calma sob a tensão. Não bravata, apenas escolha. Pausei a gravação. As pessoas acham que a vingança é barulhenta, punhos na mesa, discursos em tribunais, inimigos humilhados. Mas não é. A vingança mais profunda é viver bem, voar mais alto e saber que você não precisa mais da permissão deles para fazer nenhuma das duas coisas. A voz de Leona costumava ecoar na minha cabeça toda vez que eu entrava em uma cabine de comando. Agora é apenas um barulho que não ouço mais. E, às vezes, o silêncio é mais barulhento do que uma vida inteira de desculpas. O instituto estava silencioso à meia-noite.
Caminhei pela pista mais uma vez, verifiquei os caminhões de combustível, toquei no nariz do avião de treinamento que Morgan pilotou antes. O mesmo modelo com o qual treinei na Geórgia. Agora com um indicativo diferente. Demos a eles o nome de mulheres que voaram antes de nós. Este era Pedra 2, em homenagem a Major Gina Stone, a primeira mulher que vi pousar um C-17 em uma monção como se fosse um carrinho de golfe. Ela se aposentou no ano passado e me enviou um cartão quando o instituto abriu. Faça os melhores do que nós éramos. Estávamos tentando. Na beira da pista, parei e olhei para fora. Nenhum avião no ar naquela noite, apenas o zumbido do vento no concreto e um assobio baixo através dos postes da cerca. Enfiei a mão no bolso da jaqueta e tirei o remendo desgastado do meu traje de voo original, gasto, desfiado, quase rasgado ao meio. Não o costurei em nada novo. Apenas o segurei. Aquele remendo já tinha visto mais do que os casamentos da maioria das pessoas. Já tinha estado em zonas de guerra, simuladores, hospitais e, mais importante, naquela cabine de comando, 12.000 metros acima de um oceano onde ninguém achava que eu pertencia. Fiquei ali parado por um tempo, sem dizer nada. Então, dobrei o pet e o coloquei em uma caixinha no banco perto da porta do hangar. Acima dele, uma nova placa Instituto Winflicht, fundado pela capitã Cassidy Wynn. Para cada garota que foi informada de que não podia voar, você já sabe pousar. Você nasceu para decolar. Existe um tipo de vingança que dispensa plateia. Não se trata de derrubar alguém. Trata-se de se erguer silenciosamente enquanto assistem e perceber que você não se importa mais com isso. Para mim, não se tratava de provar que Leona estava errada. Tratava-se de provar a mim mesma que eu nunca fui quebrada, nunca fui pequena, nunca fui apenas uma soldadinha de brinquedo. No fim, eu não destruí minha irmã. Eu a superei. É assim que as histórias de vingança familiar funcionam. O verdadeiro poder não está na luta. Está na liberdade que vem depois. Se você chegou até aqui, obrigado por ler. Se você gosta de histórias de vingança familiar, histórias de vingança inspiradas na vida real ou contos dramáticos de poder, orgulho e redenção, compartilhe sua opinião abaixo. Eu adoraria saber o que você faria se alguém como Leona tentasse te apagar. Vamos falar sobre lealdade familiar e aquela vingança doce e silenciosa.